Que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos os filhos de Deus. Amém? Amém! Que os filhos de Deus digam amém. Amém! Aleluia! Sabe, irmãos, não é difícil a gente ter dúvida naquilo que vai pregar. Até porque a dúvida é uma característica do homem e não de Deus. O homem fica com medo, o homem fica inseguro. A nossa condição na carne nos leva, muitas vezes, a estarmos inseguros daquilo que nós devemos fazer ou até mesmo deixar de fazer. Se nós devemos ir ou parar. Se nós devemos entrar ou sair. Todos nós passamos por momentos assim. Todos nós passamos por situações que a gente fica com a cabeça fervendo. E quando o Senhor deu a mensagem de hoje, por ser uma mensagem dura, uma mensagem de exortação, uma mensagem que começa descendo fogo no altar, porque o altar tem que estar limpo primeiro. Glória a Deus! Eu estava perguntando para o Senhor, até que Ele usou a serva dele e falou: eu vou fazer no altar. Eu vou começar pelo altar. Então as estacas do altar tem que estar mais firmes. Aí você consegue falar: que bom. Que bom que a insegurança é minha. Mas Deus sempre está seguro do que faz, porque Ele é Deus. Se eu fosse dar um título para a mensagem de hoje, eu daria o seguinte título: ainda que os discípulos errem, o Senhor Jesus Cristo não erra e ainda conserta o erro dos seus discípulos. Deus fiel. Eu quero pedir aos amados irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9. Aleluia! E vamos entender aquilo que o Espírito Santo quer começar a fazer pelo altar até chegar em toda a congregação. Amém? Aleluia. Porque Jesus disse: é a oferta que santifica o altar ou o altar que santifica a oferta? Em igreja. É o altar que santifica a oferta. E quem santifica o altar? O Deus desse altar. Glória a Deus! Amém? Amém! Lucas capítulo 18, do versículo 9 em diante, diz assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Diga assim: confiavam em si mesmos. Confiavam em si mesmos. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador que sou. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. E traziam-lhe também meninos, para que ele lhes tocasse. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele.
Amém, irmãos? Amém. Nós teremos mais alguns versículos que nós vamos ler no decorrer dessa ministração. Senhor, a tua palavra foi lida, meu Pai. E através do teu profeta, tu disseste de uma vez que a tua palavra é lida, ela é lançada. E uma vez que ela é lançada, ela não volta para o Senhor vazio, mas ela provoca os efeitos para o qual ela foi lançada. E ela volta até o Senhor, ó Pai, com o cumprimento para o qual ela foi lançada. Eu creio, Senhor, que esta palavra já está sendo cumprida, porque o Senhor começou a falar através dos teus servos aqui, da tua serva. Antes mesmo que a ministração começasse, que o Senhor traria um renovo para este altar, que o Senhor traria estacas para que este altar fique ainda mais firme na santidade e no serviço ao Senhor, para que todo aquele que aqui vier, todo aquele que aqui buscar, não encontre um altar desconcertado, não encontre um altar fora da tua direção, mas encontre não só um altar santo, mas o Deus que habita nos céus, presente neste altar, por meio do teu Espírito Santo. Senhor, dirige-nos nesta palavra. Eu te peço mais uma vez, faço das palavras de João o Batista as minhas palavras, que o Senhor cresça e eu diminua, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a palavra que o Espírito Santo traz ao meu coração, eu sinceramente, quando a missionária Lúcia falou, olha, eu gostaria, estou buscando de Deus para você ministrar ou no domingo, ou na quarta-feira, que é a campanha dos filhos, eu, no meu coração, desejei ministrar a campanha que fala sobre filhos. Algo muito bom de se falar, algo muito bom de se meditar. Mas Jesus disse que o homem de Deus, ele é levado, ele é como o vento. Ele não sabe para onde vai, nem quando vai e quanto tempo fica. Porque aquele que é espiritual é levado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Irmãos, aqui nós vemos Jesus dizendo de algo que não é diferente nos dias de hoje. É quando os discípulos de Jesus Cristo, ao invés deles nos ajudarem a chegar até a presença de Deus, ao invés deles nos ajudarem a chegar até Cristo, eles se tornam um impedimento. Nós queremos chegar até Jesus, mas os discípulos de Jesus nos impedem de chegar até Ele. Jesus fala aqui com muita clareza que isso não está imune de acontecer. E aqui nós também podemos ver que há uma inocência pela parte dos discípulos naquilo que aconteceu aqui. Jesus começa dizendo que aqueles que confiam em si mesmos, crendo que são justos, crendo que são homens e mulheres santas, crendo que fazem jejum, crendo que fazem orações, podem cair no erro de achar que estão acima dos outros, de achar que são melhores do que os outros. Essa semana, o irmão Rodrigo me mandou um questionamento sobre um texto que Jesus disse: olha, tudo que vocês estão fazendo, tudo que vocês fazem porque são servos e servos inúteis. Ele me fez a seguinte pergunta: pastor, por que Jesus está dizendo que nós somos servos inúteis? O que ele está querendo dizer com a inutilidade de nós como servos? E eu, procurando meditar na palavra, levei cerca de uma semana para responder a ele, porque eu quero dizer aqui aos pastores aqui presentes, eu quero dizer a presbíteros, a missionários, a diáconos e a irmãos: não responda as coisas de Deus pelo que você acha, mas busque no Espírito Santo o que Ele pensa, o que Ele acha, porque o que importa é o que o Espírito Santo fala, o que importa é o que a palavra fala, porque a palavra de Deus falando, o Espírito Santo revelando, vai haver libertação, vai haver cura, vai haver mudança de entendimento, vai haver salvação. Mas se eu falar o que eu penso, se eu falar o que eu acho, não
não passa de uma opinião, não passa de uma palavra de homem. Então os irmãos que estão acostumados a me perguntar as coisas, sabem que muitas vezes eu não respondo na hora, porque ele está me perguntando de uma palavra que não é minha, mas de uma palavra que é de Deus. E eu preciso buscar o entendimento, o conhecimento, o discernimento, o profundo e o oculto de Deus. E quando eu começo a buscar para responder o irmão Rodrigo, ainda ontem ele disse: pastor, vê lá, me dá a resposta. E eu disse: Espírito Santo, o que o Senhor estava querendo ensinar? Quando Jesus disse isso, ele disse: eu preciso ensinar o meu povo que não perca a humildade. Eu preciso ensinar o meu povo que ainda que eu te use na cura, que ainda que eu te use na libertação, que ainda eu te use para ressuscitar os mortos, que ainda que eu te use para pregar a palavra, que ainda que eu te use para revelar o que quer que seja, mantenha a simplicidade, mantenha a humildade, porque tudo que é feito através de você, você tem feito porque tu és servo, e todo servo não tem direito, tem obrigação. Glória. E eu disse: Senhor, o que o Senhor está querendo dizer por obrigação? Ele está querendo dizer, irmãos, por obrigação, que eu como servo de Deus tenho obrigação de ministrar a cura, que eu como servo de Deus tenho obrigação de ministrar o livramento, que eu como servo de Deus tenho obrigação de ministrar a salvação, que eu como servo de Deus tenho obrigação de ministrar o ressuscitamento, que isso não é para que eu mergulhe, mas para que eu cumpra o meu dever de servo do Senhor Jesus Cristo. Glória! Glória a Deus! Aleluia! Então, quando o pastor orar, quando a missionária orar, quando o diácono orar, quando o presbítero orar, quando o apóstolo orar e acontecer um milagre, o paralítico andar, o cego ver, o surdo ouvir, ele não tem poder miraculoso nenhum, ele não é nada especial, ele só está cumprindo a obrigação dele de servo do Altíssimo. Glória a Deus! Glória a Deus! E agora eu fico com vergonha do que eu vou falar. Porque quando eu e você entendemos que somos servos de Deus, qual é a pergunta que eu faço? Diante do entendimento da luz do Espírito Santo. Se através de mim um paralítico não andou, eu sou mais inútil do que aquele que fez o trabalho dele, e o paralítico andou, e o cego viu, e o mudo falou. Igreja, aonde está a nossa utilidade, se nós não estamos cumprindo com a nossa obrigação de servo? Aonde está escrito isso, pastor? Lucas 17, é isso? Lucas 17. 17:10. E quando eu estava meditando em Lucas 18, ele começa a falar: olha, aqueles que confiam em si mesmos, crendo que são justos e que desprezam os outros. Ele está falando de quem crê, ele está falando de quem segue. E ele continua o texto dizendo que então o fariseu vai lá e se orgulha porque ele faz jejum, se orgulha porque ele é dizimista, se orgulha porque ele se desvia do pecado e faz uma oração de nariz em pé. Ele diz então que o publicano, na sua simplicidade, na sua humildade, diz: eu não merecia nem estar falando com o Senhor. Ó, pobre miserável pecador que sou. Jesus disse: digo-vos que este saiu justificado, e aquele que se acha, não. Bem, na sequência Jesus então começa a dizer
Lucas começa a dizer que Jesus estava ali e alguns homens e mulheres começaram a trazer as crianças para Jesus. E os discípulos impediam de trazer as crianças, como se eles soubessem a opinião de Jesus. E aqui eu vou mexer na ferida dessa igreja e de todas as igrejas espalhadas pelo mundo. Que muitas vezes nós, como os discípulos, nós achamos que sabemos a opinião de Cristo. E começamos a impedir que as crianças cheguem até Jesus. Ou seja, aqueles que não têm condição de chegar sozinhos, chegam e dizem, não é dessa maneira que você deve vir. Você vai atrapalhar o mestre. Você vai atrapalhar a obra. Você vai atrapalhar o culto. Irmãos, a maioria de vocês sabe que há 10 dias eu estive em Israel, numa peregrinação. E eu estive ali em Belém, na Palestina, onde os arqueólogos encontraram um lugar onde supostamente foi a manjedoura, o lugar onde o menino Cristo nasceu. Ali foi constituída uma igreja que é chamada Igreja da Natividade. E quando eu adentrei aqueles porões, porque é tudo subterrâneo, logo nós somos avisados, olha, aqui tem 3 religiões que cuidam deste lugar onde Jesus nasceu. Os ortodoxos, os armênios e os romanos. E eu comecei a olhar e ali eles têm um altar e nesse altar tem um lugar onde você encaixa uma placa. E eu fiquei olhando, vendo as pessoas ajoelharem naquele lugar onde foi a manjedoura de Jesus e beijar aquele lugar, passar a mão naquele lugar, mas isso não me surpreendeu. Porque quem não gostaria de tocar onde Jesus esteve? Todos gostariam. Mas o que me surpreendeu, pastor José, é que os armênios chegaram e colocaram a placa deles e começaram a falar de Jesus da maneira deles. Terminou aquela missa, aquele culto, você chama do que você quiser, aquele serviço. Os ortodoxos foram lá, os armênios tiraram a placa deles, e os ortodoxos colocaram a placa lá e começaram a falar de Jesus como eles veem Jesus. E por fim, os romanos, os ortodoxos tiraram a placa e os romanos colocaram a placa deles e começaram a falar de Jesus à maneira. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Porque eu fiz para mim antes. Você não está também pondo uma placa em cima de Jesus e falando dele à sua maneira? Como você vê, como você entende, como você enxerga. Eu tenho uma resposta. A resposta é sim. E nós podemos fazer o que os discípulos fizeram. A nossa maneira de entender como Jesus Cristo age, nós podemos impedir que aqueles que querem ser tocados pelo Mestre não sejam. Mas a boa notícia que vem aqui nessa reflexão, irmãos, é que nós fazemos isso na inocência. Nós não fazemos isso, pastor José, porque a gente quer impedir, mas porque a gente acha que assim está certo. Por quê? Presbítero, você pode ficar em pé aqui um minutinho? Isso. Levanta, Lucas. Vai ali. Bruno, vem aqui de frente. Fica de lado, filho, olhando para o presbítero. Você olha de frente. Presbítero, vem aqui um pouquinho mais para cá. Aqui. Pastor José, vem aqui atrás dele. Deixa eu fazer você entender um pouquinho. Lucas, você está vendo quem? O seu pai ou o presbítero Valdeci? E você? Presbítero, o senhor? Eu também vejo.
Todos nós estamos vendo a mesma? Todos nós estamos vendo a mesma? Só que você está vendo ele como? Eu estou vendo ele do lado esquerdo, e você? E o senhor? Mas nós estamos vendo quem? Quem está entendendo? Obrigado, irmãos. Pastor, onde você está querendo chegar? Irmãos, o Espírito Santo me ministrou muito forte a questão da religião e da religiosidade. E da maneira como as pessoas veem Jesus. Um está vendo de frente, um está vendo da esquerda, outro está vendo da direita, outro está vendo de costa, outro está vendo por cima, mas todos estão vendo quem? Ou querendo ver quem? Quem você quer ver? Aleluia. Quem você quer ver, igreja? Que eu não seja o discípulo que impeça você de ser tocado por ele. Bem, irmãos, os discípulos então impediam de trazer as crianças como se eles soubessem a opinião de Cristo sobre o assunto. Mas eles estavam enganados. Como muitas vezes, irmãos, nós estamos enganados. Diga-se de passagem, nós estamos mais enganados do que certos. A palavra diz que Deus, olhando do seu alto sublime trono, olhou para os céus e não viu um justo Sequer. Não viu um justo Sequer. Aonde está escrito isso? Aonde? Aonde? Na Bíblia. Por que eles estavam enganados, irmãos? O primeiro erro que todo crente comete, eu vou falar de crente aqui, amém? Amém. Eu vou falar da minha raça. Amém, irmãos? Hã? Eu vou falar da minha raça, eu vou falar da minha família, eu vou falar da minha casa, eu vou falar do meu curral, das ovelhas do meu pai. Amém. Porque tem muito crente querendo falar do espiritismo, querendo falar do catolicismo, querendo falar do islamismo, querendo falar da umbanda, da quimbanda, da chimbanda, da chibata, da baraca. Mas ele não conhece nem a Bíblia que ele diz que é Deus que escreveu. Ele não conhece nem o Deus dele. Ele nunca leu a Bíblia. Ou melhor, ele mal lê a Bíblia. E quer falar da religião dos outros. Irmãos, eu não vou me assustar se eu chegar no céu, porque eu estou fazendo força para chegar lá, amém? Amém. Mas eu não vou assustar se eu encontrar lá padres, freis, freiras. Porque quem pode dizer entra é só um. Religião nenhuma pode dizer para você, você está errado, você vai para o inferno. Homem nenhum pode dizer. Quem pode dizer isso? Só quem é o dono da dívida. A Bíblia diz que nós somos devedores de Deus, mas Ele mesmo deu a paga pelos nossos pecados. Então, se alguém é Deus, por favor, se manifeste Deus. Mas porque muitas vezes os discípulos erram, e os discípulos de Jesus erraram, impedindo aquelas crianças de tocar Jesus. Eles só queriam que Jesus tocasse as crianças. O primeiro erro, diga o primeiro erro, é não ler a Bíblia. O segundo erro, é quando lê e vai além do que está escrito. Aonde está escrito isso, pastor? 1 Coríntios 4:6 diz assim: e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós,
para que nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um e contra o outro. Quando eu vou para a palavra, eu vou ficar do lado do pastor e contra o presbítero? Sim ou não? Não. Por quê? Porque a palavra diz que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Então pronto. Aleluia. Quem está copiando, pastor? Glória a Deus. Outro erro que comumente nós cometemos, os discípulos cometem, é de achar que a Bíblia não é o suficiente. Posso dar um exemplo? As pessoas ouvem a palavra, se alimentam da palavra, mas ainda quer uma revelação, sendo que Deus deu a maior revelação de todas, que é a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Você está indo contra a revelação? Claro que não. Eu acabei de receber uma antes de pregar. Amém. Graças a Deus. Mas nós estamos sendo instruídos pelo Espírito Santo que nós devemos ter cuidado para quê? Para ir além das Escrituras ou nem nas Escrituras ir. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aleluia. Não, irmã Márcia, eu não estou contente. Vem cá. Deixa Deus falar aí, porque a Bíblia não é suficiente para mim. Mais cedo ou mais tarde, o discípulo de Deus vai impedir você de ser tocado por Ele. Porque Ele é tão homem quanto você. É tão pecador quanto você. E isso não é para a gente ter dúvida do pastor, não é para ter dúvida do presbítero, não é para ter dúvida do diácono, não é para ter dúvida do obreiro, não é para ter dúvida da missionária, não é para ter dúvida. Porque a Bíblia diz que Deus é Deus de sim e Deus de não. O que vai além disso provém do... Então a dúvida não é de Deus, Deus está esclarecendo. Porque eu posso, irmão, eu, pastor Marcelo, posso me ensoberbecer e achar que eu sei demais. E achar, como se diz, né? O ó do borogodó. Que sou o conhecedor da palavra, o instruído, o vaso cheio que transborda. Chega ao ponto, irmãos, que a noiva, diga, a noiva reclama que os guardas estão impedindo ela. Não foi o altar que falou para falar e o pau quebrou agora. Cantares 3:3 diz assim: acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, e eu lhes perguntei: vistes aquele a quem a minha alma ama? 5:7 diz: acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto os guardas do muro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho a autoridade de Deus para estar nesse altar e a autoridade dos servos de Deus para estar nesse altar. A começar pelo pastor José e toda a diretoria da igreja. Diante do que eu estou vendo nessa palavra, eu já quero começar a pedir perdão por um conserto, por todo erro que esse altar, na pessoa dos pastores, dos presbíteros e das missionárias,
cometeram. E nós vamos errar, irmão. Diga assim: vocês vão errar. E nós precisamos entender que o erro é humano. A gente não erra porque quer. A gente erra porque é pecador. A gente erra porque a nossa carne é terrivelmente corrupta. A gente erra porque Deus diz através do apóstolo Paulo que não há homem que não peque. Mas uma coisa é errar e não admitir, não reconhecer e não pedir perdão. Isso é altivez, é soberba. Ah, pastor, essa palavra para mim não serve. Então pega outra palavra e vai para o quinto dos infernos. Ou para o céu de vez, porque tu és santo demais para estar no meio de homens pecadores como nós. Porque se os discípulos que viram Jesus face a face, que tocaram em Jesus, que viram os milagres dele, viram as maravilhas dele, não compreendiam as atitudes dele, imagina nós que ainda temos essa infelicidade de não ter visto, de não ter tocado, de não ter andado. Deixa de soberba, irmão. Deixa de soberba, irmão. Tanto você que feriu, quanto você que foi ferido. Quantas pessoas aqui dentro dessa igreja não foram feridos pela religião? Não foram feridos por um pastor, por um missionário, por uma missionária, por um diácono, por uma irmã. Quem não foi ferido um dia? Quem um dia não estava tentando chegar em Jesus e foi impedido por um discípulo de Jesus? Todos aqui tiveram essa experiência. E eu digo para você, se você não teve, você vai ter. Porque a palavra é a verdade. A palavra não erra. E se a palavra diz, nesse mesmo Lucas capítulo 17, que haverá escândalos na casa de Deus, vai ter escândalo, irmão. Por mais que a gente jejue, por mais que a gente ore, por mais que a gente busque, porque a palavra é de Deus, e a palavra de Deus não falha. E a noiva chega um ponto, missionária Márcia. A noiva de Cristo fala: olha, os seus guardas não só me impediram, mas até me bateram. Quem está reclamando? Quem está ouvindo a mensagem? Quem está reclamando, irmãos? Quem é a noiva? Quem é a noiva? Assim, eu. Quem é a noiva? Então pode continuar falando com o noivo, porque ele está ouvindo. Aleluia. Mas a boa notícia é que Jesus vê quando muitos pela repreensão dos discípulos são afastados. Essa é a salvação da noiva e a salvação dos discípulos, irmão Miriam. Ele não está dizendo, vocês não vão errar, mas ele está dizendo, eu vou ver o erro, eu vou corrigir o erro e eu vou salvar todos, porque eu estou disposto a salvar todos. Você pode não querer salvar todos, mas eu, o teu Deus, eu quero salvar todos. Jesus então vê que os discípulos andam com ele, caminham com ele, fazem a obra com ele, mas ainda estão impedindo as pessoas de chegarem até ele. Meu Deus, que vergonha que eu sinto. Quando o Espírito Santo me leva numa reflexão dessa, irmão, dá vontade de ficar sentado aí. Do que correr o risco de impedir alguém de chegar até Jesus. Por causa da maneira como eu estou vendo e como eu estou entendendo. Ninguém, diga ninguém, força nenhuma
nem no céu, nem na terra, pode impedir a bênção de Deus de chegar sobre os pecadores. Essa é a boa notícia. Ah, pastor, mas tem uma igreja que o pastor falou que não é para mim entrar lá. Azar dele. É ele que vai perder. Ah, mas estão me impedindo de fazer isso, de fazer aquilo. Ah, tá na hora da gente sentar nos pés de Jesus e falar: Jesus, não é uma criança que queria ser tocada pelo Senhor e nós estamos impedindo? Isaías 44:3 tem uma promessa que diz: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre as terras secas. Derramarei o meu espírito sobre tua prosperidade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aqui Isaías, cheio do Espírito de Deus, ele está falando para Judá e para Israel. Diga: duas nações que estavam em rebeldia. Mas mesmo em rebeldia, Deus estava dizendo: eu quero te abençoar. Eu não só quero te abençoar, mas eu vou te abençoar. Ei, você não entendeu? Eu não só quero, eu vou. Então volta para mim. Fala comigo. Sou eu que vou resolver. Sou eu que vou derramar o Espírito. Não é apóstolo, não é bispo, não é pastor, mas é o Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há. Glória a Deus. Ah, pastor, eu quero que o senhor ore por mim, para o senhor me encher de poder. Coitadinho. Quem tem poder é o Senhor. Se Ele quiser fluir o poder através de mim para encher você, peça para Ele. E eu aceito o privilégio. Amém? Amém, amém, igreja? Amém. Quem está entendendo a palavra do Senhor? Irmãos, lá em Filipenses 3:12, nós temos outra reflexão de Paulo. Porque o crente mais forte, irmão, presta atenção aqui, não precisa ficar procurando não. O crente mais forte, presta atenção nisso. O crente mais forte vive não para conquistar Jesus, mas para ser conquistado por Jesus. Deixa eu te explicar. Eu não acabei de dizer para vocês que lá na igreja, missionária Jandira, chegava o armênio e botava a placa dele em cima da manjedoura, sim ou não? Sim. Chegava o ortodoxo, botava a placa dele. Chegava o romano, botava a placa dele. Todo mundo querendo o quê? Conquistar Jesus. Quando é ao contrário, nós devemos querer ser por Ele conquistado. Ele é o conquistador. É Ele que tem que reinar sobre mim, e não o que eu creio, o que eu prego, o que eu entendo, a minha religião que deve reinar sobre Cristo, mas Cristo é o cabeça, aquele que deve reinar sobre o corpo. É onde nós estamos errando, irmãos. Você acha que está diferente aqui? Não estou falando na coluna de fogo, estou falando aqui no Oriente. Não, aqui é o Ocidente, né? Aqui no Ocidente. Não tem uma igreja dizendo: Jesus aqui é melhor. O outro fala: aqui Ele faz mais, aqui Ele cura, aqui Ele te deixa rico, aqui Ele muda a tua casa. É assim ou não é? É. Placa. Todo mundo querendo pegar Jesus para si. Vem comigo que comigo vai dar certo. Vem comigo que comigo você vai achar o caminho. Deixa eu dizer uma coisa: só tem um caminho, só tem uma verdade, só tem uma palavra, só tem uma justiça. Aleluia! Glória a Deus! Um dia um pastor me disse, eu quase dei uma sapatada na boca dele. Ele dentro da minha casa, ele veio dizer para mim: a tua casa está dividida, meu filho.
Você está indo para uma igreja, o teu filho está indo para a Batista, o outro está indo para a Presbiteriana. Reino dividido não prevalece. Eu engoli e falei: reino dividido, Aí eu pensei e disse assim: meu querido, o Deus da Batista é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia! O Deus da Assembleia de Deus é de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus da coluna de fogo é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então prova para mim onde é que está o reino dividido. Se você provar para mim que o Deus de Abraão e de Isaac só está aqui, eu não saio nunca mais dessa área. Você vai ter que me alimentar. Quem está entendendo? Diga: Deus não está preso em igreja. Deus não está preso em religião. Deus está preso em aquele que crê que só Jesus Cristo salva. Aleluia! Glória a Deus! E ele não está preso porque o homem tem o poder de prender, mas porque ele está dizendo aqui em Filipenses que ele se prende àquele que crê. Filipenses 3,12 diz assim: não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui preso por Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Quem quer ser preso? Aleluia! Eu quero ser preso, encarcerado, algemado, manietado no Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! Aleluia! O crente forte, irmão. Aleluia. O crente forte, ele não vive tanto para conhecer a Deus. Diga: não viva para conhecer a Deus. Porque a palavra diz: o muito estudar é enfado, a letra mata. Mas procure não só conhecer Deus, que é muito bom, mas melhor que conhecer Deus é ser por Ele conhecido. Aleluia. Gálatas 4:9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outras vezes a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Paulo está falando para os Gálatas: vocês estão preocupados com tudo. Vocês estão preocupados com um monte de coisa, e com o principal vocês não estão. Diga: qual é o principal, pastor? Você é conhecido de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Mas eu preciso entender, dentro da multiforme graça de Deus, que Ele atrai povos e nações dentro da sua cultura, dentro do seu clima, dentro da sua geografia. Ele é Deus multirraça, Ele é Deus de gentios, Ele é Deus de escolhidos, Ele é Deus de negros, de pardos, de índios, Ele é Deus de indigentes, Ele é Deus de ricos, de pobres, de miseráveis. E a cada um Ele trata conforme a sua educação, conforme o seu conhecimento, conforme o lugar que nasceu, porque Deus sabe das nossas limitações, mas Ele é ilimitado, porque Ele é Deus. Aleluia! E Jesus continua nesse entendimento, irmãos, onde nós podemos estar impedindo muitos na sua sinceridade. Porque diga assim: criança. Quando a Bíblia fala de criança, repita: quando a Bíblia fala de criança, ela está falando de inocência, de sinceridade, de simplicidade e de humildade. Quem assim se comporta
ainda que seja impedido pelos discípulos, vai chamar a atenção do Mestre. Aleluia. Jesus disse assim, em Lucas 5,32: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Muito me surpreende às vezes, irmãos. A gente vê um evangelho de santos, imaculados, pessoas que não podem errar, que não podem falhar, que não podem sair 1 centímetro fora. De fato não podem mesmo, mas pela sua condição de pecadores, elas vão errar. E muitas vezes irmãos chegam até mim e falam: pastor, eu não sei mais o que fazer, porque eu tento e parece que sempre eu estou em débito com Deus. E eu preciso ser sincero e dizer para esses irmãos e para essas irmãs: irmãos, ainda que nós dermos o nosso corpo em sacrifício, ainda assim seremos devedores. Porque somos servos? Porque somos servos? Porque somos servos inúteis. Jesus disse em Mateus 9, do 12 ao 13: ouvindo, porém, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Não impeçam as crianças de chegarem até mim. Não impeçam aqueles que chegam em simplicidade, em humildade, em inocência, em singeleza de coração, a chegar até o Senhor Jesus Cristo. Porque ninguém pode impedir a bênção de Deus. Eu quero que você saia daqui com essa palavra, para nunca mais você esmorecer na fé, irmão. Para que você nunca mais esmoreça de buscar Jesus Cristo. Ainda que a religião te esmoreça, ainda que um homem, uma mulher de Deus, no seu entendimento errado, te desanime na tua fé, o Espírito Santo hoje fala comigo e fala conosco aqui através dessa palavra. Ei, ainda que os meus discípulos estejam impedindo de você ser tocado por mim, eu estou vendo que você está vindo até mim. E de maneira nenhuma, e ninguém, e motivo nenhum, e nada vai impedir quem me busca. Porque eu zelo pela minha palavra. E a palavra dele diz assim: batei e a porta vai abrir, buscai e acharei, pedi e receberei. Então bata, peça e busque, porque o Senhor é fiel para dar, para cumprir a sua palavra. Ah, pastor, eu fui rejeitado pela igreja, eu fui rejeitado pelo grupo de oração, eu fui rejeitado pelos varões, eu fui rejeitado pelo pastor, eu fui rejeitado pela irmã. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está falando de um povo inocente, de um povo que está querendo agradar Jesus. Os discípulos estavam querendo fazer o melhor para Jesus, mas como eles são pecadores, eles também erram. Então olha para Jesus, perdoa o teu irmão. Até quantas vezes Jesus disse para perdoar? Até 70 vezes 7. E nós vamos aprender a ser um povo justo, a um povo santo, a um povo que não impede ninguém de chegar até Jesus, mas a um povo que fala: vem cá, irmão, eu errei com você, mas agora a minha mente foi iluminada, os meus olhos foram abertos e os meus ouvidos também, e esse erro eu não vou mais cometer. Aleluia. Eu vou dizer para você de um erro que eu cometi. E talvez eu tenha cometido esse erro aqui com muitas pessoas aqui nessa casa de oração. Porque é aquele que mais aprende
no reino de Deus é ao contrário do mundo. No mundo, quanto mais você aprende, mais título você tem, mais longe de todo mundo você fica. Mais você sobe, é assim ou não é? Mas no reino de Deus, quanto mais você aprende da palavra dele, mais você desce. Quanto mais você aprende, mais você olha no olho do teu irmão e fala: meu irmão, eu errei com você. Verdade, Deus. Porque ele está dizendo, cita uma palavra de maneira errada, diga: os que são humilhados serão exaltados. Isso deve estar escrito na Bíblia que você usa, porque na Bíblia que eu já li mais de 30 vezes, eu nunca achei esse versículo. Mas na Bíblia que eu leio está escrito: aquele que se humilha será exaltado. Aleluia. E quando o Espírito Santo começou a falar comigo nessa ministração de hoje, ele falou assim: te lembra de uma coisa, filho? Eu: sim, Senhor, me lembro. Do quê? De quantas pessoas vieram pedir para você orar e você disse que não tinha direção para orar por ela. Quando aquela pessoa me falou: ora pelo meu marido, ora para o meu filho, ora para o meu cunhado, ora para minha irmã, ora por mim, você falou: eu não posso orar, porque eu estou entendendo de Deus que eu não tenho a direção. Eu falei: Senhor, eu entendi mesmo do Senhor. Pois é, meu filho, tu não entendeste de mim, mas de você mesmo. Senhor. E você vai falar de você. Porque poucos nessa terra estão dispostos a dizer: eu errei. Verdade. É verdade. Mas sede fiel no pouco. Sede fiel no pouco. Aonde está escrito isso, pastor? Que você errou em não orar. Ele me levou lá no texto. Ninguém pode negar-se a orar, irmão. Não é bíblico. E Deus não vai falar nada que a palavra dele não esteja dizendo. 1 Timóteo. Aleluia. Vocês estão quietos porque a palavra está dura, irmãos. Aleluia. Imagina para mim. 1 Timóteo 2, do 1 ao 6, diz Glória a assim: Deus. admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, Graças a Deus. pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom, é agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei se as irmãs já tiveram essa experiência Aleluia, Jesus. de entender que não era para orar por fulano ou por Beltrano. A palavra está dizendo que nós erramos no entendimento. E eu estou assumindo, e quero terminar essa mensagem, me colocar aqui, e hoje eu vou orar por todo mundo, Aleluia. porque eu não posso pregar o que eu não faço. E a primeira coisa que eu faço é: irmão, me perdoa o dia que eu disse que entendi de Deus que eu não devia orar. Eu entendi de mim, não foi de Deus. Aleluia. Porque a palavra do meu Deus está me dizendo: não foi eu que te falei, foi a sua alma. Você que não estava bem no dia,
Você que estava de ovo virado no dia e entendeu tudo errado, meu filho. Mas diga assim, Deus é tão bom. Deus é tão bom. Tão bom. Tão bom. Tão bom. Que mostra o erro. Fala, desce as calças, filho. Dá chibatada. Você apanha e fala, obrigado, Senhor. Porque enquanto eu estiver apanhando, é porque o Senhor ainda me quer em casa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus fiel. Aleluia, Jesus. Não sou eu que estou falando. Diga assim, Mactube. Está escrito. Está escrito. Glória a Deus. Aleluia. Ô louco, pastor, mas vocês não são tão de Deus, mas nós somos pecadores, sabia? Você quer apostar quanto? Você enfiar uma faca no meu bucho e sai sangue? E tripa. Igualzinho você. Jesus começou dizendo, no texto que nós lemos, eu vou voltar um pouquinho, já estou encerrando a mensagem, amém? Vocês estão muito tristes, eu vou encerrar a mensagem. Aleluia. Ele disse assim, ó, e disse também esta parábola a uns que confiavam, eu era um desses. Você não tem vergonha de falar? Não. Eu teria vergonha de não aceitar o erro. E não reconhecer e não pedir perdão. Quem deve ter vergonha, pastor? Quem vê a veste suja e não procura, esse vai se vergonhar naquele dia. Mas enquanto nós estamos aqui, o Senhor está falando conosco. Pastor, essa mensagem é para mostrar que você está errado, que o diácono está errado, que as missionárias estão erradas, que os obreiros estão errados, que nós estamos errados? Não. Porque quem aponta é Satanás. Deus está dizendo, ei, cuidado, você erra. Posso dar um exemplo para você? Posso ou não? Senão eu encerro a palavra. Jesus disse de uma parábola das 10 virgens. A parábola diz que 5 eram nécias e 5 prudentes. Bem, as prudentes levaram azeite o suficiente para esperar o tempo que fosse necessário. As nécias, olha o que o Espírito Santo me mostrou nessa palavra. Porque isso não aprende com teologia não, meu irmão. Aprende com geologia. Joelho, jejumologia. E bibliologia. O que é bibliologia? Você lê. E quanto mais você lê, fala assim, quanto mais você lê a Bíblia, mais profundo você vai. Mais profundo o Espírito Santo te leva. Ah, pastor, eu queria ver na Bíblia o que você vê. Então lê a Bíblia 50, 60 vezes igual eu venho lendo, que possivelmente o Espírito Santo vai fazer você ver. Porque isso não é mérito do pastor. Mas ele diz que aquele que medita na palavra dia e noite tem o seu entendimento aberto. Aleluia. Porque quem zela pela palavra dele? Quem zela, irmão? Deus. Paulo em Romanos disse, e renoveis o vosso entendimento pelas orações. Amém, igreja? Amém. Claro que não. Pela palavra. Viu como vocês veem a palavra? A renovação do entendimento vem pela oração? Quem diz para você que não?
A renovação do entendimento vem pela oração? Sim ou não? Sim. Ó, já ficaram em dúvida. Vocês acabaram de ouvir. O que diz a palavra? E renoveis o vosso entendimento, a vossa mente, pelo conhecimento. Por que vocês ficaram em dúvida? Ah, porque o pastor falou. Esse é o nosso problema. A gente dá mais ouvido para o que o homem está falando do que? Do que? Pronto. Está resolvido. Todo mundo que vem me pedir aconselhamento, eu digo assim: se for mentira, levanta. Mentira, você não faz isso. Eu falo assim: o que diz a palavra, irmão? Vamos para a palavra? Vamos procurar o texto. Ah, pastor, você ora por revelação? Pela misericórdia de Deus e pela dedicação desses irmãos aqui e das missionárias que quase quebravam a minha cabeça de tanto orar nela, eu recebi o dom da revelação. Mas o Espírito Santo vem me ensinando com o tempo que eu tenho que começar a tomar mais cuidado e levar tudo aquilo que eu recebo de Deus, confrontar com a palavra, para que não venha eu ter um entendimento meu, mas um entendimento vindo do Espírito Santo, alicerçado na palavra, para que eu não venha dizer tamanha bobagem, como eu já disse. Eu não tenho direção para orar por você, irmão. Olha que besteira. Mas todo homem é? Graças a Deus você entendeu isso. Você sabe qual que é o maior problema de um pastor, de um apóstolo, de um presbítero, de um bispo, de um diácono, seja o título que for, que ele tem que ser super-homem, super-mulher. Ele não pode errar. Pronto. Todo mundo erra na igreja. O pastor errou, ele é o capeta. Todo mundo erra na igreja. A missionária errou, aí ó, não era santa? É assim ou não é? Irmãos, o texto de Lucas 18 encerra dizendo que as pessoas estavam trazendo as crianças para Jesus. Opa, tem gente prestando atenção na mensagem. Que as pessoas estavam trazendo as crianças para Jesus. E os discípulos fizeram o quê? Olha como Jesus é sensacional. Aleluia. Sofia, vem cá. Sofia. Glória a Deus. Sofia, vem cá, minha filha. Vem cá. Ficou com vergonha. Cadê uma criança que não tem vergonha de vir aqui? Vem cá, Aline. Aleluia, Jesus. Os pais... Vem cá. Vem cá, eu quero te pegar no colo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aline. Vem cá, Aline. Vieram trazer as crianças para Jesus tocar e os discípulos o quê? Sabe o que Jesus faz quando um discípulo impede alguém de ser tocado por Jesus? Jesus faz assim, ó. Te impediram de eu te tocar, né? Pois eu te pego. Você não entendeu, não. Você está reclamando aí que estão te impedindo de ser tocado por Jesus. Jesus está dizendo, enquanto estão me impedindo você, eu estou entendendo que falta entendimento para os meus discípulos, e eu te pego no colo, eu te carrego no colo agora. Eu queria só um toque, Senhor, mas agora tu está no meu colo. Esse é Jesus. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Quem está entendendo? O Espírito Santo está dizendo que nós não vamos deixar de errar.
mas que Ele é fiel e justo para corrigir todo e qualquer erro daqueles que servem Ele em espírito e em verdade. E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, que eu posso dizer desses irmãos que estão aqui, do 7. Saiu do 7, eu já tenho que fazer uma análise mais profunda, amém? Mas eu posso dizer dos 7 irmãos aqui dessa igreja, eles podem até errar, mas estão errando no desejo de fazer certo. Como eu também erro no desejo de fazer certo, achando que Jesus não quer ser tocado, achando que é assim ou que é assado, ou que é desse jeito ou que é de outro jeito, porque eu estou olhando Jesus de uma maneira e eu posso não estar vendo o suficiente. Por isso, irmão, a Bíblia fala que nós devemos ser dependentes uns dos outros, sujeitando-vos uns aos outros, tendo o outro, aleluia, como maior. Glória a Deus. Deixa eu te ensinar uma coisa. E eu vou encerrar. O senhor me permite dar a bênção? Eu vou encerrar com a bênção que Deus disse que os sacerdotes deviam entregar. É o que? 9? Número 6. Vou ungir as minhas mãos. Eu vou ficar aqui. E dentro do entendimento dessa palavra, onde as crianças queriam ser tocadas, eu quero chamar aqui o grupo de obreiros da igreja para se colocar aqui em oração. Vamos, irmãos, rápido. Não vamos ser discípulo que atrapalha, mas que ajuda, que coopera. E eu quero pedir que as colunas de oração dessa igreja, vem cá, as irmãs, para do lado de cá. Isso. Que estejam em oração. E que profeticamente essa palavra se cumpra aqui hoje. Onde nós, a começar pelos pastores, viu, Pernambuco? Que nós não sejamos impedimento para você ser tocado por Jesus Cristo. Aleluia. E ainda que a gente venha a ser, Ele te pega no colo. Glória a Deus. E nós vamos aprendendo, como a Bíblia diz, de glória em glória, dia após dia, culto após culto, nós vamos aprendendo, vamos aprendendo, vamos aprendendo. Poxa, eu achava que eu estava fazendo certo e estava errado. Mas Deus olha para a gente e fala: eu te entendo. Eu estive entre vocês. Eu conheço as limitações de vocês. Isso, irmão, não é desculpa para a gente poder falar: ah, irmão, eu sou pecador, eu erro. Mas é para saber o que está escrito. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. Nós vamos errar. Vocês vão errar. As outras igrejas vão errar. Mas Deus não erra. Deus não erra. Deus não erra, irmão. E o que a gente aprende aqui hoje é que ainda que a gente erra, Ele faz mais do que se esperava. Porque Ele superabunda aonde houve o erro. Então eu tenho uma palavra para encerrar agora mesmo. Ah, eu tinha aberto o número 6, né? Você é vítima de um erro? Responda com você: sim, meu Deus. Responda aí dentro do teu coração. Ninguém precisa saber que você é vítima de um erro. Seja dessa igreja, seja de outra igreja, seja há 10 anos atrás. Você é vítima de um erro? Responda para o Senhor que você é vítima de um erro. E eu tenho uma palavra para curar a tua ferida nessa noite. Aleluia. Você queria só um toque. Ele vem te carregando no colo até hoje. E agora Ele está abrindo os teus olhos.
para que você possa hoje botar o teu joelho no chão e dizer: Senhor, eu perdoo aquela irmã, eu perdoo aquele irmão, eu perdoo aquela igreja, eu perdoo aquele profeta, eu perdoo aquele apóstolo, eu perdoo quem quer que seja que tenha me impedido, porque agora eu entendi, Senhor, que mesmo andando contigo, nós estamos sujeitos a errar. Aleluia. Eles erraram, eu também devo ter errado. Exato, Deus. Porque ninguém consegue caminhar sem liberar perdão. Eu tenho pessoas que me feriram demais aqui nessa igreja, que rasgaram meu coração. E a minha grande luta foi poder orar por eles com sinceridade. Foi poder dizer: Senhor, abençoa, com vontade que Deus abençoe mesmo. Senhor, prospere, com vontade que Deus prospere mesmo. Senhor, salve, com vontade mesmo, de todo o coração, que o Senhor salve. Que não seja da boca para fora, mas de verdade. Tanto é que Ele sabe aqui quem foi as pessoas que me feriu de morte aqui. Eu não morri porque o Espírito Santo não deixou morrer. Eu toco no nome? Eu toco nesses irmãos, os irmãos que passaram por aqui? Vocês veem eu falar alguma coisa? Eu nem pergunto, irmão. Mas eles são objetos da minha oração. Porque nenhuma arma prevalecerá contra vós. Glória a Deus. Nenhuma injúria. Porque a gente não foi ofendido. A gente não foi machucado por causa da nossa profissão, mas por causa do que a gente crê, do que a gente prega. Eu fui violentado por causa do que eu prego. E eu sei que você ainda, muitas vezes, você é atacado, você é mal compreendido. Porque Deus zela pela sua... Deus zela pela sua... Jesus disse assim: e vão pegar vocês, e vão levar vocês dentro da sinagoga. O que é sinagoga? Diga: igreja. E lá vão açoitar, vão apedrejar, vão pintar o 7 com você. Sabe por quê? Porque você não se apartou da verdade. Porque você falou o que eu mandei você falar na palavra. Você não falou o que você pensou, você falou o que estava escrito. Glória a Deus. Rumores de morte vão vir sobre a tua vida. Ameaças. Não é porque você está fazendo o que você quer. Porque se você fizer o que você quer, não vai acontecer nada. Mas se você fizer o que eu estou mandando você fazer, você vai ser perseguido nessa terra dia e noite. Você vai ser odiado, mal compreendido. Por isso que tem gente que não aguenta o peso de um ministério. Muita gente quer ser pastor, presbítero, missionário, quer ter título para ser conhecido de todo mundo, mas não faz ideia quantas flechas você leva por dia. Mas onde abundou o pecado, Superabundou a graça. aonde abundou o pecado, Superabundou a graça. profeticamente, irmãos, com a oração da liderança dessa igreja, eu começo por mim, irmãos, entendendo o que o Espírito Santo diz. Eu faço um concerto hoje de nunca mais, em sã consciência, negar a oração a alguém. Porque Deus me mostrou na palavra. Aleluia.
E antes de eu pregar isso, Deus usou a irmã Márcia para dizer do que, irmão? Do que? Aonde? No altar. Fogo no altar. Você sabe o que é fogo no altar? Para que um dos propósitos do fogo? Tirar a impureza. Purificação. Ô pastor, você está querendo dizer que o altar está impuro? Irmão, lê a Bíblia em nome de Jesus. Pra você ficar com esses pensamentos do inferno. A Bíblia diz, quem está limpo se suje. Claro que não. Quem está limpo se limpe mais. Quem está sujo se suje mais. Então ele está dizendo para nós, vocês estão limpos? Limpa mais. Nós já limpamos, Senhor, limpa mais. Nós já passamos 2 águas, passa 3. Nós já passamos 3 águas, passa 4. Limpa mais. Não se canse de se limpar. Então eu começo descendo fogo no altar para purificar qualquer tipo de impureza, por menor que seja. Porque vocês, servos inúteis, vocês têm que começar a cumprir a função de vocês, que é cego ver, paralítico andar, mudo falar, e por aí vai, irmão. Eu não estou vendo uma igreja crendo nessa palavra. Eu fechei a Bíblia de novo. Quem está entendendo? A palavra, ela é para quê? Para redarguir, para ensinar, para exortar, para deixar que o povo não saia do caminho. Porque eu creio, irmãos, que 99,9% de quem está aqui dentro hoje está no caminho. Ou eu estou enganado? E Ele está nos dando palavra para que a gente não se desvie. Não se desvie do caminho. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Deus mandou que os sacerdotes abençoassem os filhos de Israel, o povo escolhido dessa maneira. E deixa eu te ensinar uma coisa. Quando Deus ensinou Moisés, Moisés ensinou o povo. Na hora da bênção, todos estavam de pé, olhando para frente, com as mãos espalmadas para cima, porque eles não estavam ouvindo um homem falar, eles estavam recebendo a bênção de Deus através do orar. Nós precisamos agir conforme nós dizemos que cremos. Tem gente que recebe a bênção assim: o Senhor te abençoe e te guarde. Então assim, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Vai, pastor, termina logo. Porque ele acha que isso é só um rito. Ele não crê. Ouve a pregação todo dia, recebe oração, vem nos cultos e não crê. Quando o Tiago fala de obras, ele está dizendo isso. Aí eu quero, irmã Márcia, que Deus me use no profundo, no oculto e no escondido, e eu não sou capaz de, na bênção sacerdotal, me pôr de pé e receber ela como alguém que crê que está recebendo algo. A gente precisa agir com fé. Todo mundo fala que tem fé, mas não age com fé. Você sabe por que eu tenho peito para chegar aqui e dizer: eu errei, eu entendi errado, eu não ouvi a voz de Deus, eu ouvi a minha alma, porque eu creio na palavra de Deus. E se a palavra de Deus falou comigo, é porque Deus falou comigo. Ah, pastor, mas muita gente hoje vai ficar até com dúvida das suas orações. Que você duvide de mim pelo resto da vida, mas que Deus olhe do céu, do seu alto e sublime trono, e me reconheça como filho dele. Porque é o que nós aprendemos aqui hoje: ser visto e reconhecido por Deus.
E não ficar preocupado, eu estou certo, você está errado. Eu estou sabendo, você não está. Amém, irmãos? Amém. Da maneira como o Senhor ensinou o povo, todos de pé, com as suas mãos espalmadas para cima, crendo que estão recebendo de Deus, através da palavra do homem. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel. E o Senhor diz: e eu os abençoarei. Aqueles que creem digam amém. Amém. E graças a Deus. Eu peço que os irmãos recolham o púlpito aqui. Eu vou colocar o óleo nas minhas mãos, com a oração dos discípulos de Cristo aqui nesse altar. Eu vou fazer um ato profético aqui. Tocar todos aqueles que um dia foram impedidos de serem tocados por Cristo. Se você crê que através desse ato o próprio Jesus te toca, eu vou entregar o microfone, ungir as minhas mãos, fechar os meus olhos e tocar todos que aqui vierem até que vocês me avisam. Acabou, pastor. Porque as mãos são de homens, mas nós vamos consagrar elas agora. De maneira que, pelas mãos do homem, assim como pela boca do homem, o Senhor abençoa o povo. Pelas mãos do homem, Deus nos abençoará nesta noite, em nome de Jesus.